E aí galera, novo vídeo, Cultura Bíblica aqui, e hoje a gente vai falar sobre a série O Justiceiro. A gente vai falar sobre justiça, vingança e o que é que Deus acha sobre isso, tá? Vem com nós! Então galera, hoje é o primeiro episódio de uma série de 4 episódios que a gente vai falar sobre justiça aqui no canal, beleza? A gente vai começar com o Justiceiro, o que ele entende sobre justiça e o que à luz da Bíblia a gente pode definir se é justiça, vingança ou se existe um padrão correto para isso. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Justiceiro, Frank Castle. E quem foi esse cara? Cara, o Justiceiro foi um personagem criado por Gerry Conway. Ele surgiu na primeira vez nos quadrinhos, no quadrinho do Espetacular Homem-Aranha, de edição 129, se não me engano, e no ano de 1974. É um personagem que tem uma abordagem como anti-herói assim, muito diferente para a época, entendeu? Na época tinha muito isso de herói clássico e tal, Homem-Aranha, entendeu? E ele surgiu com essa pegada, tipo, meio que inovadora, entendeu? Por ser muito diferente. O anti-herói é uma figura que está sendo muito exaltada agora, né? Naquela época não era novidade. Anti-herói, como assim? O cara faz a justiça do jeito dele, entendeu? Tinha essa, digamos, essa surpresa do público, entendeu? Mas aí, ele foi um personagem que... Ele é um fuzileiro naval dos Estados Unidos, da América. E aí ele participa da guerra do... Vietnã no quadrinho, no original, né? Vietnã, depois faz uma readaptação, né, na série também, aí parte pra Afeganistão. Porque é mais recente. Por isso que na série da Netflix ele sempre remete àquela época de guerra no Afeganistão. Pronto, exatamente. Porque é mais recente, até foi só uma adaptação, é necessária, né? O personagem fica muito velho. A história dele é basicamente... Ele serviu e tal, teve seus traumas na guerra, geralmente é uma guerra, né? Muda uma pessoa, muda o outro. Então, ele volta pra casa, deixa disso, decide, não, vou me dedicar à minha família agora. Sim. Ele volta, nos quadrinhos, acontece um acidente durante um piquenique que ele tá fazendo com a família dele no Central Park. Isso nos quadrinhos, Nos né? quadrinhos. Aí tem uma guerra de gangue aí, tá um tiroteio, a família dele morre, ele também se machuca, só que ele sobrevive, entendeu? No meio dessa confusão ele sobrevive. Nisso que ele sobrevive, ele decide viver uma vida pra punir os criminosos, entendeu? Fazer justiça mesmo, tipo, pra ele fazer justiça com as próprias mãos, entendeu? Porque o exemplo que ele teve foi que destruíram a família dele, assassinaram a família dele e os criminosos não foram punidos, entendeu? Porque eram mafiosos e tal, tinha entendi. Sabe, tinha Na polícia. A adaptação da Netflix é diferente, é um né? pouquinho diferente, né, na adaptação da Netflix. Aí a família dele já não é mais tiroteio, Central Park, é já uma questão de informações, né? Pra não vazar informações que ele sabe. É uma impressão de um amigo, né? Billy Russell. Exatamente. Aí mandam assassinar a família dele, mas como no geral a história é a mesma, entendeu? Tá. Tipo, a família dele é assassinada, ele tem esse trauma, junto com o trauma da guerra, né? A preparação, a vivência que ele teve lá e junta tudo e ele já fica já tem o perfil de um homem, como eu posso dizer, digamos, desgastado, né? Sim, psicologicamente instável. Não, psicologicamente estável mesmo, entendeu? Então por isso que essa obsessão toda por vingança, né? Exatamente. Tanto na história do quadrinho como na história da série da Netflix, o desejo de vingança é o mesmo, né? Fazer vingança com as próprias mãos. É um personagem marcado por tragédia, né? Tipo, saiu de uma guerra. Sim. Na guerra perdeu muitos amigos, com certeza, companheiros e tudo mais, como acontece, né? E vem de, não, deixar essa vida, vou dedicar à minha família. E aí acontece a mesma coisa com a família, tá ligado? Então, tipo, foi baque após baque. E aí o psicológico da pessoa, do cara, já não tava aguentando mais, entendeu? Do personagem. Aí ele decide tomar esse rumo de, fazer justiça com a própria mão, né? Punir. Então quer dizer que esse trauma causado na família de Frank foi que levou ele a entender a justiça de forma deturpada, né? Então ele entende justiça de forma como vingança, que não é a mesma coisa, né? Então justiça, na verdade, é dar ao agente do crime o que ele merece, já a vingança é um dosador, uma medida extrapolada daquilo que a vítima sofreu, né? Então a gente pode concluir que vingança é um sofrimento causado por alguém que repeliu de forma extrapolada aquilo que recebeu.
Talvez seja isso que Frank tenha entendido, né? É, aquela questão de dar o troco com o juros. Né? Então Frank começa uma desenfreada obsessão de vingar-se daquilo que ele entendia como criminoso na cidade, né? Então ele vai atrás de criminosos, inclusive no primeiro episódio da primeira temporada na Netflix, ele vai atrás de 2 motoqueiros e ele até faz a menção assim, para escolher quem vai matar, ele fala unidunité. Então ele passa, ou seja, começa a ser um sentido aleatório, né? Embora ele esteja direcionando a vingança dele para criminosos, ele não importa quem é um criminoso, não importa o que ele fez, não importa, ele simplesmente no senso de justiça que ele tem, se é criminoso merece sofrer por aquilo, né? Então depois ele encontra um chefe de cartel no aeroporto e aí o diálogo final é interessante porque Frank faz assim, você vai receber o que merece. E ele fala, calma, eu tenho família. E Frank fala assim, eu também tinha família. E ele fala assim, mas nada disso vai trazer sua família de volta. E ele fala, eu sei. Ou seja, ele tinha real noção de que nada ia trazer a família dele de volta. Nos quadrinhos, a personalidade dele muda um pouquinho da série, tá ligado? Nos quadrinhos ele já é, tipo, bem seletivo quanto a quem matar, entendeu? Mas, tipo, dele que seja criminoso, sacou? Entendi. Por exemplo, ele pesquisa muito, tem toda essa questão de informações e tal, de investigação do seu alvo e vai atrás. Aí vai aquela busca implacável e, tipo, violência plena e vai com tudo. A série é muito violenta mesmo. Sabe? Os quadrinhos também, né? Exatamente, no quadrinho ele tem isso, sacou? Tipo, ele aplica a justiça de maneira extremamente violenta, Entendi. sacou? Na cabeça dele. Não porque ele é paranoico, entendeu? Mas o personagem tem sua consciência, como tu falou, na questão do unidunité e coisa e tal da série. Sim. Ele é consciente do que ele tá fazendo, entendeu? Ele foi um soldado, então ele é consciente de tudo, ele conhece as leis e tal, ele é consciente de todas as coisas que ele faz, entendeu? Só que mesmo assim ele faz, sacou? Porque na cabeça dele faz sentido aquilo, sacou? É o que ele tem, Movido pelo desejo insaciável de fazer justiça. Exatamente né? isso, sabe? Dele, né? E uma coisa interessante, sabe o que é? Tu me fez lembrar também sobre uma parte na série onde o Frank está trabalhando na construção civil e todas as vezes que ele volta para casa à noite ele lê um livro. E esse livro é Moby Dick. Moby Dick é um romance, mas que o assunto do livro é obsessão. É de um marinheiro que busca vingança insaciável também contra uma baleia, né? Então é engraçado a gente perceber essas nuances, assim, esses detalhezinhos da série, né? Falando sobre realmente o assunto direcionado. Às vezes a gente não percebe o assunto que está sendo remetido, ou pelo menos que passou na consciência do autor, né? Que escreveu, né? Interessante ter falado sobre o autor, porque o criador do Justiceiro, há um tempo atrás, ele deu um depoimento falando sobre que policiais e agentes de força de segurança estavam usando o símbolo do Justiceiro, que é a caveira, né? Sim. Branca assim, com, digamos, em camisas, em carros, adesivo de carros, entendeu? Em casa, e ele considera isso perturbador, entendeu? Ele diz que isso é perturbador, porque ele mesmo diz que a grande parte dos fãs não entendeu o que significa o personagem, entendeu? A proposta do personagem, que é uma crítica à justiça, a um erro, uma falha na justiça, entendeu? Uma falha do sistema judiciário, Uma falha do sistema judiciário, exatamente isso, sacou? Então, por exemplo, o sistema judiciário não está funcionando, então o personagem, no caso o justiceiro, né, vai e faz justiça com as próprias mãos, entendeu? Então, ver policiais e agentes usando isso quer dizer que eles estão meio que indo de contra, entendeu? Significa, assim, entendeu? Não quer dizer que... Mas significa que eles estão indo meio que de contra o sistema, entendeu? Por exemplo, o sistema judiciário não está funcionando, mas eu vou fazer isso com as minhas próprias mãos, entendeu? É o que significa a simbologia, sacou? Então isso parece que a mensagem, às vezes, ela é entendida da forma que a gente quer mesmo, né? Então, o desejo, assim, no âmago da pessoa, por exemplo, na figura do policial que vê tantas injustiças todos os dias, ele começa a enxergar, por exemplo, a figura do justiceiro como uma figura de heroísmo, né? As pessoas precisam ser assim, as pessoas precisam buscar a justiça dessa forma. Já que a justiça não dá conta, né? Então a gente precisa fazer justiça com as próprias mãos. Exatamente. Talvez seja isso que as pessoas absorvem, né? Eu entendo a frustração do criador do personagem de querer passar uma consciência sobre um assunto, né? Justiça e vingança,
e esse assunto ser entendido de forma errada. E às vezes isso acontece muito com a gente quando a gente, por exemplo, assiste um conteúdo ou qualquer tipo de entretenimento, que a gente vê uma situação como essa de justiça, de vingança, de justiça, e a gente acaba absorvendo essa vingança e justiça a partir do conceito que a gente tem de própria vingança e justiça, né? Mas na verdade a Bíblia fala outras coisas sobre vingança e justiça, né? E é isso que a gente tem que absorver, é isso que a gente tem que tomar para si, né? Na Bíblia, por exemplo, não fala que vingança é uma coisa que é remetida ao homem. Então, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 19, fala que a gente deve deixar a ira, pois está escrito, a vingança é de Deus. Então o que a gente aprende com a Bíblia é isso, que a vingança é de Deus e que na verdade justiça não é vingança, que só quem é capaz de fazer justiça é o próprio Deus, porque só Ele é justo e vai dar na medida correta o que o réu ou o condenado merece receber. E a Bíblia também ressalta que a gente precisa vencer o mal com o bem, né? Que na verdade a gente fazendo vingança, a gente está praticando outro tipo de maldade. Então não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, fala que a gente foi criado à imagem e semelhança de Cristo. Então por isso que a gente deve adotar a estrutura de justiça que Deus tem. E é por isso que a gente tem que combater o mal com o bem. Levando isso em contraste, né, a questão de a gente tem que vencer o mal com o bem, na questão do justiceiro tá completamente diferente, entendeu? Ele tá querendo vencer o mal com um mal multiplicado, porque não leva a nada, sabe? Só leva a mais maldade, porque ele está tentando praticar justiça com violência, entendeu? Só que a justiça de Deus é completamente diferente, porque não é justiça violenta. Entendeu? Exatamente. Lá em Colossenses 3,13 fala que a gente sempre tem que estar pronto para perdoar, né? E eu sei que algumas pessoas podem estar assistindo esse vídeo e podem estar entendendo, mas é uma situação muito extrapolada do que, por exemplo, a gente pode entender sobre o amor e graça de Deus, porque na verdade foi retirado dele pessoas que ele amava, né? A sua família, né? A sua esposa e seus filhos. E às vezes a gente não pode entender como Deus pode deixar acontecer tais coisas, né? Mas a gente, por exemplo, vê em Jó que foi retirado dele coisas importantes. A sua família, as suas terras, tudo que ele entendia que foi Deus mesmo que tinha dado a ele, né? Então ele entrou numa crise de fé. Mas lá no capítulo 42 de Jó, por exemplo, ele fala que mesmo Deus tendo reconhecido que Jó era um obediente lá no primeiro capítulo, quando é no capítulo 42, Jó fala, depois de tudo que aconteceu a ele: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço com os meus olhos. E é onde que eu consigo ver uma semelhança na história, por exemplo, de Jó com a história do justiceiro, de Frank, onde foi retirado coisas importantes, sua família. Mas o desfecho da história é diferente, né? A história de Jó no capítulo 42 finaliza com Jó reconhecendo que Deus realmente é o Senhor e que antes ele só ouvia falar sobre, mas agora ele realmente entende quem Deus é. Então o justiceiro deu outro ar, o trauma que ele passou, embora que as histórias sejam semelhantes até um certo ponto. Jó também amaldiçoou o dia que nasceu, mas a partir dali, através de uma crise de fé que ele teve, né, ele concluiu ou deu outro entendimento ao trauma, uma coisa que o justiceiro não fez. Então, com Deus, o desfecho é uma coisa, e sem Deus, o que sobra é vingança, a ira. O que sobra, na verdade, é o que a gente tem dentro da gente, né? Essa vontade de vingança, essa vontade de fazer justiça com as próprias mãos. É isso que acontece na sociedade da gente, porque a gente quer fazer justiça de qualquer maneira, ou a maneira que a gente entende sobre justiça. Mas, na verdade, é a justiça do Senhor, como a gente tinha falado em outros textos bíblicos. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa reflexão sobre a história do justiceiro, né? Vai ter mais outras 3 aí para vocês acompanharem, então fiquem ligados aí nessa série sobre justiça. Então, segue a gente no Instagram, vai estar tudo aí na descrição, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook. Dá um likezinho aí nesse vídeo, se inscreve se você não é inscrito, agradecemos muito, ativa o sininho para acompanhar nossos próximos vídeos. E é isso, gente. Cultura Bíblica, falou! Gary Conway. Eu vou falar Jerry Conway. Eu vou falar Jerry Conway. Jerry.
personageado por Jerry Conway. Aí. E surgiu pela primeira... Calma, Diogo, deixa em meu inglês. Não tô rindo disso não, Ele velho. tá rindo do meu inglês aqui, Diogo. O meu é ótimo. Meu irmão, você vai dar problema aqui, não vai prestar. Então hoje a gente vai falar sobre o Justiceiro, Frank Castle. E qual é a história desse cara? Cara, bora lá. Frank Castle, também conhecido como Demolidor.